Olá pessoal, hoje nós vamos ver mais uma parte da astronomia, né, importante, que é a parte de instrumentação, né? Nós precisamos conhecer alguns instrumentos, principalmente aqueles que foram mais importantes para descobertas científicas da astronomia, né? E o instrumento fundamental que começou a astronomia científica mesmo, né, com Galileu, foi o telescópio. E o telescópio que nós vamos analisar hoje é esse telescópio aqui, o telescópio refrator, né? Então, lembrando que o telescópio refrator, né, é aquele telescópio que usa a refração. O que é a refração? É quando você tem um desvio do raio luminoso atravessando uma superfície transparente. Então, o que ele tem aqui na frente? Né? Nós temos aqui, ó, na frente, esse telescópio tem uma lente, né? Essa lente que ele possui, ela, quando a luz entra, é uma lente convergente, quer dizer, os raios que entram aqui, eles convergem para um determinado ponto, quer dizer, se você pudesse enxergar o movimento desses raios, eles se concentrariam nessa posição aqui. Na parte de trás, ele vai concentrar essa luz, numa área muito grande, nesse ponto. Lembrando que os nossos olhos também funcionam como um telescópio, né? A luz entra e uma lente aqui natural, né, uma lente humana, né, ela concentra a luz também aqui na nossa retina. Então, esse telescópio, ele possui várias partes e várias funções. Principalmente, nós sabemos que todo telescópio, né, é formado por esse tubo, né, uma lente principal que nós chamamos de objetiva. Então, a objetiva desse instrumento, ela tem um diâmetro. Então, se você pegasse uma coisa fundamental para o telescópio, é você medir o seu diâmetro, né? Ah, por que não raio? Não, geralmente pode também, metade, né? Mas aqui o mais importante é a gente saber o diâmetro. Por quê? Porque a coleta de luz é feita em função dessa área. Então, quanto maior é o telescópio, né, quanto maior o seu diâmetro, mais luz ele vai captar, e se ele for altamente eficiente, vai fornecer imagens extraordinárias de objetos bem distantes. E cada vez mais seu objetivo é um telescópio que capta mais luz, né? Um telescópio ideal teria do tamanho da Terra, por exemplo. Se você colocar no espaço um telescópio cujo diâmetro fosse do tamanho da Terra, por exemplo, você conseguiria observar lá os confins do universo. Bom, aqui esse telescópio concentra a luz nessa parte de trás. Na parte de trás, nós colocamos uma outra lente, né, também convergente, tem vários modelos, vários tipos, né, de lentes, e que é a ocular. Então, a ocular é presa aqui nessa posição, tem vários diâmetros, a mais comum é 1,25 polegadas, né, 1 1/4, tem de 2 polegadas também. Então, ao observar aqui, o que vai acontecer? Há uma projeção da luz, mas essa projeção tem que ser num determinado lugar que ela, ao ser projetada, ela espalhe para a direção dos seus olhos, né? Então, existe uma determinada distância. Se eu colocar essa lente lá atrás, talvez eu não consiga ver essa imagem corretamente. Se eu botar ela muito perto da objetiva, também não. Existe um ponto em que os raios concentram e depois abrem para que você consiga observar, né, todo essa imagem melhor. Então, esse ponto nós chamamos de distância focal. Se você pudesse medir, né, a posição, você pegaria uma trena, ó, a distância de lá de cima até o ponto em que concentra a luz. No caso desse telescópio, a sua distância focal é de 560 milímetros, tá? Mais ou menos meio metro e um pouco, né? Então, nós temos aqui, ó, se pudéssemos medir, ele concentraria a imagem aqui, a luz aqui. Depois ele abre, né? Ele concentra no ponto e depois vai abrindo. E o diâmetro dele é de 80 milímetros lá na frente. Isso, por que nós estamos falando isso? Nós estamos falando isso porque, ao identificar um telescópio, você tem que identificar basicamente duas coisas. Qual é a ótica desse telescópio? Refrator. Qual é a distância focal? Qual é a distância que ele está concentrando os raios? Poderia ser maior. Depende da lente que você coloca aqui. Depende da objetiva. Algumas objetivas concentram até aqui, até aqui. Quanto maior essa distância, mais ele vai aumentar a imagem. Nós vamos ver daqui a pouquinho. E também depende da montagem que ele está. Aqui nós estamos numa montagem em que nós podemos girar na horizontal ou na vertical, né?
Então, essa montagem aqui nós chamamos de alta azimutal. Por que alta azimutal? Altura e azimute. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ele na horizontal, apontado para o horizonte, né? Lá no horizonte eu vejo uma estrela, mas a estrela está aqui em cima, então eu vou pegar ela mais alta. Então, criou aqui, digamos, 45 graus de inclinação. Então, nós dizemos que a altura dessa estrela em relação ao horizonte é 45 graus. E temos que ter também um ponto de referência, no caso o norte. Então, digamos que o norte está aqui, e para me apontar para a estrela, além de inclinar, eu tenho que virar para cá, para esse lado. 60 graus. Então, o azimute é 60 graus, o ângulo que forma com o norte e o ângulo que forma com o horizonte. Então, a montagem dele é desse tipo. A montagem pode ser manual, né? Aqui, por exemplo, eu solto essas tarraxas aqui, ele está solto, né? E geralmente a gente tem que conseguir um equilíbrio, de maneira que quando você mexe, ele não desce sozinho, está todo solto aqui, e ele não mexe sozinho, né? Às vezes está desequilibrado, tem que ajustar. E ele tem também a possibilidade de ser motorizado, né? Então, aí no caso, por exemplo, você coloca uma fonte aqui, ó, 220, e liga, no caso desse daqui, ele é motorizado, né? Então a gente prende as tarraxas e liga o telescópio e podemos movimentar ele, ó, na vertical, para cá. Então o telescópio ele tem um controle aqui em cima, esse controle pode ter até um manual aqui, né? Você pode ter um controle igual ao do controle remoto de uma televisão, pode ser com fio, tem sem fio também, mas a gente pode controlar esse movimento, né? Então, quando você liga o telescópio, né? Encosta aqui, né? Quando você liga o telescópio, você pode fazer esse movimento ser automático. Digamos que você está observando um astro, né? Bota lá a ocular, vou usar a ocular de 10 milímetros. Ah, essa ocular tem aqui algumas características, né? Do mesmo jeito que a lente que tem aqui em cima. Ali na ponta vem escrito 80 milímetros, então você sabe que o diâmetro é 80 milímetros, e vem F, que é a distância focal, de 560 milímetros, vem escrito também na lente, você não vai adivinhar. E a lente, a ocular, também vem escrito as características dela, inclusive essa aqui vem dizendo 62 graus, que significa 62 graus? 10 milímetros é a distância focal, e 62 graus é, quando você olhar, você vai ver uma área no céu de 62 graus, uma área sua, né? No seu campo de visão, tá? Se você olhar normalmente assim, você pode observar 180 graus até. Se você fechar aqui, ó, eu estou observando menos. Então, uma ocular, à medida que ela aumenta a imagem, ela vai diminuir no campo. E quando você diminui o campo, o que acontece? O astro passa rápido porque a Terra gira. Então, eu tenho que colocar um motorzinho aqui, nesse telescópio, de maneira que ele se mexa, né, acompanhando o movimento da Terra. Como ele vai acompanhar? Qual a velocidade que ele tem que ter? Tem um botãozinho aqui que você aperta, alguns são conectados até o computador, e de maneira que esses motores, né, tanto na vertical quanto na horizontal, eles são controlados para acompanhar um astro. E quando ele acompanha um astro, ele vai dar um giro. Pergunta na prova da Olimpíada: qual é a velocidade angular que esse motor tem que ter para acompanhar os astros? Se você observar bem, ele tem que dar um giro de 360 graus em 24 horas. Então, 360 graus dividido por 24, né, dá 15 graus por hora. Então, a velocidade, né, naturalmente, do espaço, da esfera celeste, né, digamos que você está vendo, as estrelas estão se movendo a 15 graus por hora. Então, se você está olhando uma estrela ali, daqui a uma hora ela vai estar a 15 graus nesse arco, sobre uma esfera que é imaginária, porque na realidade nós é que estamos girando, né? Que é a esfera celeste. Tá? Para observar isso melhor, né, a gente usa algumas coisas a mais no telescópio. O que? Por exemplo, se eu colocar essa lente aqui, eu vou olhar e vou ficar muito inclinado, né? Você vai fazer muito mal a coluna. Então o que você faz? Você bota essa diagonal. Nessa diagonal, a luz vai entrar do telescópio aqui, e dentro tem um espelhozinho, ó, com a inclinação aqui de 45 graus. Então o que vai acontecer? A imagem que bater aqui vai ser jogada para cima. Então você coloca aqui, aperta. Quando a imagem entrar, ela vai sair aqui. Aí sim você coloca a ocular, para você não ficar, é só uma questão
de posição, né? Você fica assim, inclinado, machucando. Aqui você vai olhar de cima, vou olhar o céu aqui. Então é importante que quando você vai observar o céu, você tenha uma posição cômoda. Digamos que eu achei a estrela, clico aqui no botão, ele tem um motor, ele sai acompanhando a estrela. Então quando eu olhar, a estrela vai estar sempre ali, né? Ao contrário, se eu desligar esse motor, quando eu olhar, eu vou ver a estrela andando. A estrela está andando, a Terra que está girando, né? Então você tem que ter essa motorização. É uma das coisas importantes quando o aumento é grande, né? Quando o aumento é pequeno, né? Nossos olhos, por exemplo, quando os nossos olhos aumentam cerca de 6 vezes a imagem, né? Um telescópio desse pode aumentar 100 vezes. Então, para 6 vezes de aumento, você olha para a Lua, você vê, a Lua está parada ali. Na verdade, ela está em movimento. Além da Terra estar girando, ela tem um movimento próprio dela também, tá? E esse movimento próprio, né, você pode notar de um dia para o outro. Se você olhar a Lua hoje ali naquela posição, amanhã você vai ver ela na mesma posição 50 minutos mais tarde. Então, ela tem um movimento próprio. A Lua tem um movimento próprio, os planetas também. E as estrelas, elas têm um movimento constante, porque estão a uma distância muito grande. Então, leva milhares de anos para ter algum tipo de variação, né? Então, o importante de um telescópio, que é ocular, objetiva, distância focal e esse diâmetro, né, que nós vamos chamar de D, o diâmetro da objetiva é medido em milímetros. Pode ser medida também em polegadas, lembrando que cada polegada tem 2,54 centímetros, né, 2,54 centímetros ou 25,4 milímetros. Então é importante saber o diâmetro. Então quando você for comprar um telescópio, você vai dizer, que diâmetro você quer? Quanto maior, teoricamente, melhor, né? Porque vai coletar mais luz, a imagem vai ficar mais ampliada, melhor, mas você vai precisar de outros acessórios. Você vai precisar de uma motorização, se ele for muito grande. Mas para observações simples, eu quero ver as crateras da Lua. Então, pode ser um de 60 milímetros, esse aqui é de 80. Um de 100 já é melhor, você vê os anéis de Saturno melhor, né? Um de 60 você pode ver também os satélites de Júpiter, os anéis de Saturno, né? E também, outra coisa importante é a distância focal, né? Então, a distância focal é a distância da lente, da objetiva, até o ponto em que concentra a luz. Essas mesmas informações que estão sendo usadas para um telescópio refrator, também podem ser usadas para um refletor, que depois a gente vai mostrar também. Já até mostramos um aí como exemplo, né? Então, essa distância focal é medida também em milímetros, né, ou polegadas. No caso desse telescópio, a distância focal dele é de 560 milímetros e o diâmetro é 80 milímetros. Tá? Aí vai dizer, poxa, mas quanto é que aumenta esse telescópio? Com essa lente e essa lente, quanto ele aumenta? Então, se alguém perguntar a você assim, esse telescópio aumenta quanto? Aí você diz, não aumenta nada. Ele só aumenta se você colocar uma ocular. Por quê? Porque ele tem que ter objetiva e a ocular. Se não tiver objetiva, nada feito. Se tiver ocular, nada feito. Então você tem que perguntar, ele aumenta quanto? Com o quê? Ele tem 560, uma objetiva com distância focal de 560 milímetros. E tem um ocular de 10 milímetros. Aqui. Então o aumento do telescópio será a distância focal da objetiva dividido pela distância focal da ocular. Divide um pelo outro. Então, como é que eu vou fazer? A distância focal desse telescópio é 560 milímetros. Né? Existe uma maneira até, se acontecer, digamos, um acidente, que você tenha uma lente aqui, mas não está escrito a distância focal. Como é que eu vou determinar? Basta pegar ela e colocar no Sol, né? Não olhar por ela, né? O Sol, quando bater nela, vai concentrar num ponto. Quando aquele ponto for mínimo, essa distância é o ponto em que ele concentra, é a distância focal. Então, no caso da distância focal desse telescópio, é de 560 milímetros. Então, tem 560 milímetros aqui, mais ou menos a distância focal. Mais ou menos aqui, ele vai formar mais afastado, essa posição até aqui. E para calcular o aumento, a gente precisa dessa distância e da distância focal da ocular. Quanto é? Aí é difícil você saber, né? Aí elas vêm escritas aqui, Essa aqui é 10 milímetros. Então, quanto aumenta esse telescópio com essa lente e com essa lente aqui, com a ocular e com a objetiva? Ficaria 560 sobre 10, né? 56 vezes de aumento. Então, ao olhar com essa ocular, vai ficar com 560 vezes de aumento.
Se eu colocar uma outra ocular, por exemplo, essa aqui é de 20 milímetros, né? Então, vai ser, eu vou dividir 560 por 20. Ah, eu quero uma outra. Então, eu tenho aqui uma caixa cheia de oculares, e essas oculares, cada uma tem uma distância focal diferente. Tem uma de 4, tem uma de 10, tem uma de 9. Para cada uma que você colocar, você vai ter uma imagem com tamanho diferente. O aumento vai depender dessa ocular que você vai colocar. Então, tem gente que pensa que quando a gente usa um telescópio, estou vendo lá, agora eu vou mexer aqui, ó, eu vou girar isso aqui para aumentar. Não, isso aqui não é para aumentar. Aumentar a imagem, diminuir a imagem, não é. Isso aqui é o focalizador, né? Então, você gira, e observe que nesse caso aqui, ele tem um giro externo aqui, ó, um giro maior, né? Mexe bastante, ó. Isso aqui vai aumentando, ó, vai vindo para cá. Eu posso virar para o outro lado, ó, vai fechando. Então, a distância da ocular ele vai mudando. E tem esse fino aqui, ó, que vai regulando a parte mais fininha do foco, para você regular com maior precisão. Então, aumento do telescópio é dado pela distância focal da objetiva dividido pela da ocular. E tem outras coisas que você determina, né, com o telescópio, que eu vou mostrar aqui rapidamente, que são fórmulas aproximadas. Como é que se mede a luminosidade? Alguns telescópios, a imagem aparece bem nítida e outros meio escura, né? Depende da luminosidade. A luminosidade, né, ou não luminosidade de estrela, cuidado que a gente vai ver assim, se o telescópio é muito luminoso, não é a estrela não, né? Aí é outra história lá de astrofísica. Mas aqui a luminosidade assim, é um telescópio com a imagem bem clara do céu ou bem escura, que você não vê muita coisa. Então isso depende de quê? Depende da distância focal e depende do diâmetro também do telescópio, né? Então se você tiver esse número F, né, que a gente chama F4, F5, F10, é o número de vezes que o diâmetro, né, e a distância focal estão relacionados. Então, por exemplo, esse aqui é F7, significa que o diâmetro, se eu pegar esse diâmetro e multiplicar por 7 vezes, eu vou achar a distância focal. É um F7. F8, 8 vezes. F4. Então aqui o diâmetro é 8 centímetros. Então, 1, 2, 3, 4. Vai bater aqui, não aqui. Então, esse F, ele serve para você saber se ele é mais luminoso ou menos luminoso. Quanto menor esse número F, né, ou chamado também de razão focal, né, razão focal, porque é a distância focal do telescópio dividido pelo diâmetro, né? Então essa razão focal, quanto menor, mais luminoso é o telescópio. Em compensação, a imagem é uma briga entre as duas coisas. Mais luminoso não dá muita nitidez, né? Menos luminoso dá mais nitidez, só que a luz fica mais fraca, né? Porque quanto mais grosso esse telescópio, mais luz ele vai concentrar. Então essa razão é uma outra propriedade do telescópio. O poder de separação também. O que é o poder de separação? Então a gente chama às vezes de resolução, né? De uma maneira simplificada, é claro, o poder de resolução seria 120 dividido pelo diâmetro em milímetros, tá? Então no caso desse telescópio, 120 sobre 80 milímetros, que é o diâmetro aqui aí daria 1,5, né? Então isso significa que a gente pode 1,5 o quê? Segundos de arco. Ou seja, eu posso identificar uma área do céu maior, menor, bem pequenininha, até quanto, se eu tiver duas estrelas, uma pertinho da outra, se o telescópio não for muito bom, vai parecer uma estrela só. Se as duas estiverem com 1 segundo de arco, né, a resolução dele, ó, eu consigo ver as duas, então a resolução dele é de 1 segundo de arco, 10 segundos de arco, 0,5 segundos de arco, aí quanto ele mais puder detectar, melhor o telescópio, porque ele está conseguindo observar melhor pequenos detalhes, né? E todo telescópio tem um aumento máximo também, né? De uma maneira simplificada. Por que toda vez eu falo de uma maneira simplificada? Porque o telescópio, né, ele capta a luz de uma maneira total, mas o que a gente vê aqui é só o que o olho humano vê. Então, você pode ter uma imagem extraordinária. Olhem por aqui que a imagem está espetacular. Aí eu vou olhar. Pô, não estou vendo nada. Porque aquela fonte pode estar em infravermelho ou pode estar em ultravioleta.
Então, o olho humano ele é limitado a uma faixa, né, que é a faixa da luz visível. Existe uma faixa de infravermelho, ultravioleta, raio-x, que o olho humano não capta. Até de ondas de rádio que o olho humano não capta. Tem que ser um radiotelescópio, tem que ser um equipamento adequado. Então, cada um, quando a gente falar em aumento, né, para o telescópio comum, simples, o aumento máximo é o dobro, né, do diâmetro dele em milímetros. Então, esse telescópio tem 80 milímetros, 160 vezes, eu posso ver a imagem bem nítida. Acima de 160 vezes, aí já fica meio ruim a imagem, você não consegue observar, ver aquela coisa embaçada. Então, todo telescópio tem um limite. E ele tem também uma pupila de saída, né? A pupila de saída é definida como o diâmetro, né, dele dividido pelo aumento, né? Essa pupila de saída é o quanto sai de imagem aqui. A imagem pode sair pequenininha, aí você bota assim, o planeta Júpiter está aqui, ó, maravilha, vamos lá. Aí quando você vê, poxa, me decepcionei, está muito pequenininho, porque não tá, a ocular que você usou, ela não tem uma abertura muito grande, não é uma boa qualidade. Então, a pupila de saída média do olho humano, né, o que você está vendo tem que ser para o olho humano. Para um equipamento, uma câmera, pode ser que ela pegue bem. Mas para o que você está vendo, a pupila humana tem mais ou menos 5 milímetros, né, 6 milímetros, nessa faixa. Então, o tamanho ideal da imagem para projetar nos nossos olhos e você ver ter uma imagem boa é perto de 5, 6 milímetros. Existe também um limite de magnitude. Todo telescópio tem um limite de magnitude, né, que é dado por essa equação aqui, 7,1 mais 5 vezes o logaritmo, né, do diâmetro lá, no caso é 80 milímetros. Então, o que é essa limite de magnitude? Olha, se você olhar para o céu, você vai ver estrelas mais brilhantes, menos brilhantes. Existe uma escala logarítmica, né, que é a escala de magnitude, e que o olho humano consegue ver uma estrela bem brilhante. Aquela ali, a magnitude dela é baixa. Tá? Então existe um padrão, 0. 0 é aquela estrela. No passado eles usaram a estrela Vega como referência, mas isso não dava muita. Hoje em dia já existem métodos bem mais precisos, porque o olho humano é falho também, né? Então você usa uma estrela como referência, e uma estrela mais brilhante, menos brilhante, mais brilhante do que aquela padrão, vai ter uma magnitude menor, né? O Sol, por exemplo, se você não deve olhar para o Sol direto. O Sol é uma estrela, brilha, estupidez, né? Você não consegue ver mais nada, né, olhando para o Sol. A magnitude é menos 26, né, em média, assim. A da Lua cheia, menos 14, menos 15, menos 12, né? Depende da fase da Lua, né? Se a Lua cheia, quarto crescente, na faixa de 10, né? De menos 10. O planeta, depois do Sol e da Lua, a coisa mais brilhante do céu é Vênus, né? Vênus é menos 4, a magnitude. Uma estrela comum, 0, 1, né? Nessa faixa. O olho humano consegue observar até a magnitude 6, né? Se você tiver um céu limpo, né, fora da cidade. Magnitude 6. A pessoa com uma vista muito boa pode chegar a 7, né? Então, qual é a magnitude que esse telescópio vê? Ele vai ver muito mais estrelas do que o seu olho, né? É dado por essa equação aqui. Então, observem que tudo que o telescópio faz em termos de capacidade, né, de movimentação, depende da ótica dele, né, que tipo de lente ele é feito, qual é a qualidade, né, da lente, né? Essas lentes são lentes especiais que têm um coating, né? Tem uma cobertura especial para evitar o que nós chamamos de aberração cromática, né? Então, quando a gente tem a luz atravessando o meio, ela tem falhas, ela espalha a luz branca em várias cores. Então, se você olhar lá no telescópio e olhar a imagem toda colorida, né, é porque o telescópio não tem uma qualidade muito boa, a lente não é muito boa. Então, de acordo com a qualidade da lente, você vai ter um resultado diferente. Tá? Então, observem bem que aqui nós vimos como exemplo o refrator, mas as mesmas informações valem, com a devida adaptação, para o refletor e também os telescópios mistos. Ok? Então,